Padre Pio ensinava que a proteção espiritual não é complexa. Pelo contrário, é acessível a todos que a buscam com sinceridade de coração. A chave de São Bento é justamente essa ponte entre o simples e o profundo, entre o ato físico de colocar um objeto em determinado lugar e a poderosa consequência espiritual que esse gesto desencadeia. Agora, chegamos ao momento de compreender os 3 pilares fundamentais que Padre Pio revelava sobre o uso correto da chave de São Bento. O primeiro pilar é a consagração. Você precisa entender que uma chave de São Bento, sem a devida consagração, é como uma lâmpada sem eletricidade. Possui o potencial, mas não a energia necessária para funcionar. Padre Pio insistia que este sacramental deveria ser benzido por um sacerdote, preferencialmente usando o ritual específico de bênção dos objetos de São Bento. Este não é um detalhe superficial, mas sim o fundamento de todo o poder protetor da chave. Durante a consagração, orações específicas são recitadas, invocando a proteção divina através da intercessão de São Bento. É este ritual que transforma um simples objeto metálico em um canal de graças e proteção. Muitas pessoas mantêm a chave de São Bento em casa sem perceber que ela nunca foi consagrada, e depois se perguntam por que não observam os efeitos prometidos. O santo de Pietrelcina explicava que a consagração é o momento em que o objeto é separado do uso comum e dedicado a um propósito sagrado, tornando-se assim um instrumento eficaz contra as forças do mal. O segundo pilar essencial é o posicionamento estratégico. Não basta ter uma chave de São Bento consagrada, guardada em uma gaveta ou usada apenas como um elemento decorativo. Padre Pio orientava seus filhos espirituais a posicionar a chave próxima às entradas da casa, especialmente a porta principal. Você consegue visualizar sua porta de entrada como um portal não apenas físico, mas também espiritual? É exatamente isso que ela representa. Assim como você trancaria sua porta para evitar a entrada de pessoas mal intencionadas, a chave de São Bento tranca espiritualmente sua casa contra influências negativas. Muitos devotos relatam que, seguindo esta orientação específica, notaram uma mudança imediata na atmosfera de seus lares, como se um peso invisível tivesse sido removido. O posicionamento correto também inclui manter a chave em locais onde a família se reúne ou em quartos onde pessoas especialmente vulneráveis dormem, como crianças, idosos ou doentes. O santo dizia que a proteção se espalha como ondas a partir do ponto onde a chave está posicionada, criando um campo de bênçãos que afeta todo o ambiente. O terceiro e último pilar é a fé ativa e consciente. Este é talvez o ensinamento mais profundo que Padre Pio transmitia sobre a chave de São Bento. Você pode ter o sacramental consagrado e posicionado perfeitamente, mas sem uma fé viva e consciente, seu efeito será limitado. Não se trata de um amuleto mágico que funciona automaticamente, mas de um instrumento que canaliza sua fé e a conecta à proteção divina. Padre Pio ensinava que devemos renovar conscientemente nossa intenção ao olhar para a chave, reafirmando nossa confiança na proteção de Deus através deste sacramental. Ele sugeria que as famílias rezassem juntas ocasionalmente ao redor da chave de São Bento, especialmente em momentos de tribulação, reconectando assim o objeto físico ao seu propósito espiritual. Esta fé ativa transforma o que poderia ser uma simples superstição em um verdadeiro ato de devoção, amplificando tremendamente seus efeitos protetores. O santo explicava que a fé é o combustível que ativa o poder do sacramental, e quanto mais consciente for esta fé, mais poderosa será a proteção que a chave proporciona. Se você entendeu a importância destes 3 pilares e realmente acredita que este ensinamento pode transformar a atmosfera espiritual da sua casa, escreva nos comentários: "Minha casa está protegida com a chave de São Bento", e inscreva-se agora mesmo no canal para receber mais revelações espirituais que podem transformar sua vida. Os sinais da proteção da chave de São Bento começam a se manifestar de formas sutis, mas perceptíveis para quem está atento.
Você notará primeiramente uma sensação de leveza ao entrar em sua casa, como se um peso invisível tivesse sido removido do ambiente. Padre Pio descrevia este fenômeno como uma limpeza espiritual do ar, algo que ele podia literalmente visualizar com seus dons místicos. Ele testemunhava como o ambiente ao redor da chave consagrada irradiava uma luz imperceptível aos olhos comuns, mas que afastava as sombras espirituais. Muitas pessoas relatam que discussões inexplicáveis que antes eram frequentes começam a diminuir, como se a fonte invisível da discórdia tivesse sido neutralizada. Outros percebem que pesadelos recorrentes cessam, especialmente entre os membros mais sensíveis da família, como crianças e idosos. Você já sentiu aquela inquietação inexplicável dentro de sua própria casa? Como se algo invisível estivesse tentando perturbar sua paz, mesmo quando tudo parece estar em ordem? Este não é um sentimento aleatório. Padre Pio, com sua profunda sabedoria espiritual, revelou que nossas casas são como campos de batalha espirituais, onde forças invisíveis disputam território constantemente. O santo estigmatizado alertou que muitos sofrem perturbações em seus lares sem perceber a origem espiritual desses problemas, enquanto a solução pode estar em algo tão simples quanto a sagrada chave de São Bento, colocada estrategicamente em sua casa, funcionando como um selo de proteção divina que muitos desconhecem ou subestimam. A chave de São Bento não é apenas um objeto decorativo ou uma simples relíquia católica. É um poderoso sacramental que, quando consagrado e posicionado corretamente, estabelece uma barreira espiritual que as forças malignas não conseguem ultrapassar. Padre Pio, com seus dons místicos extraordinários, podia enxergar além do véu do mundo físico e testemunhou inúmeras vezes como esta simples chave transformava completamente a atmosfera espiritual de uma residência. Ele observava como famílias que sofriam com inexplicáveis discussões, doenças persistentes, dificuldades financeiras sem causa aparente e sensações de opressão, experimentavam uma mudança radical quando a chave de São Bento era introduzida corretamente em seus lares, como se uma luz se acendesse em um quarto escuro, espantando todas as sombras. O que você vai descobrir nesta revelação é um conhecimento que foi mantido em silêncio por muito tempo, mas que agora precisa ser compartilhado com urgência. Não é por acaso que você está lendo estas palavras neste exato momento. Há um propósito divino nisso. Antes de revelar os 3 pilares fundamentais deste poderoso ensinamento do Padre Pio sobre a chave de São Bento, preciso que você entenda. Esta não é uma simples superstição ou tradição vazia, mas um instrumento de proteção espiritual comprovado por séculos de testemunhos e pela experiência pessoal do próprio santo que carregou as chagas de Cristo. As portas do seu lar são mais do que simples entradas físicas. São portais espirituais que, desprotegidos, podem permitir a entrada de influências negativas que afetam todos os aspectos da sua vida, sem que você sequer perceba a origem desses problemas. A história da chave de São Bento remonta a mais de 1500 anos, quando este santo, pai do monaquismo ocidental, enfrentou diretamente as forças das trevas, usando apenas sua fé como escudo. Você consegue imaginar o poder dessa fé que foi capaz de repelir todos os ataques espirituais direcionados contra ele? São Bento sobreviveu a diversas tentativas de envenenamento e ataques espirituais, sempre protegido por sua devoção inabalável. A chave que leva seu nome carrega essa mesma energia de proteção, condensada em um simples objeto que, aos olhos comuns, parece insignificante. Padre Pio, com sua extraordinária capacidade de enxergar o mundo espiritual, frequentemente recomendava a chave de São Bento aos seus filhos espirituais que relatavam perturbações em seus lares. Ele não apenas sugeria, mas insistia na importância deste sacramental, explicando que ela funcionava como um selo divino sobre as entradas da casa, impedindo que energias negativas penetrassem no ambiente familiar. O que torna este ensinamento do Padre Pio tão urgente nos dias de hoje é que vivemos em uma época onde as portas espirituais estão sendo escancaradas de maneiras que nossos antepassados jamais imaginaram.
Você provavelmente já sentiu como a tecnologia, embora útil, traz para dentro de nossas casas influências que antes ficariam do lado de fora. Através de telas e dispositivos, convidamos involuntariamente energias que podem perturbar a harmonia do lar. Padre Pio, mesmo tendo vivido em uma época anterior à Revolução Digital, previu este cenário com sua clarividência espiritual. Ele alertava que os tempos vindouros trariam desafios espirituais sem precedentes para as famílias, e que preparativos de proteção seriam essenciais. A chave de São Bento, em sua simplicidade, representa um contraponto poderoso à complexidade das ameaças espirituais modernas, um lembrete de que às vezes as soluções mais profundas são também as mais simples. Você está pronto para transformar a atmosfera espiritual da sua casa e experimentar a paz que tantos já testemunharam após aplicar este ensinamento? Antes de prosseguirmos, quero que você pense por um momento. Quantas vezes você sentiu que algo estava fora do lugar em sua casa, sem conseguir identificar exatamente o que era? Aquelas discussões que surgem do nada, aquela sensação de peso ao entrar em determinado cômodo, aquele cansaço inexplicável mesmo após uma boa noite de sono. E se todas essas manifestações tivessem uma raiz espiritual, que poderia ser abordada com um simples ato de fé, estes são sinais de que a barreira espiritual está funcionando, filtrando as influências negativas que antes tinham livre acesso ao seu lar. À medida que a proteção se fortalece, você pode observar mudanças mais significativas em sua vida familiar. Padre Pio relatava que muitos de seus filhos espirituais experimentavam uma renovação da vida de oração após a introdução da chave de São Bento em suas casas. É como se o sacramental criasse um campo de graça que torna a comunicação com o divino mais fluida e natural. Você já percebeu como em alguns ambientes parece mais fácil rezar, enquanto em outros você se sente disperso e incapaz de concentração espiritual? Esta é precisamente a diferença entre um ambiente espiritualmente protegido e um vulnerável às interferências negativas. Outro sinal notável é a gradual resolução de problemas crônicos que pareciam resistentes a todas as soluções. Situações de saúde persistentes, dificuldades financeiras sem causa aparente, ou bloqueios em projetos importantes, frequentemente começam a se desatar, como nós que finalmente se afrouxam. O santo explicava que muitos desses problemas têm raízes espirituais que, uma vez abordadas pela proteção da chave de São Bento, perdem sua força e capacidade de influenciar negativamente a vida da família. O mais impressionante dos sinais, contudo, é a transformação nas relações dentro do lar. Padre Pio observava com particular alegria como famílias anteriormente fragmentadas por conflitos começavam a reencontrar a harmonia após a correta implementação deste sacramental. Você verá surgir uma nova capacidade de comunicação, como se um véu que impedia o verdadeiro entendimento tivesse sido removido. Os laços de amor se fortalecem naturalmente, sem esforço artificial. O santo explicava que muitas desavenças familiares são alimentadas por influências espirituais negativas, que se aproveitam de pequenas fragilidades para criar grandes divisões. Quando a chave de São Bento estabelece sua barreira protetora, estas influências perdem seu ponto de apoio, permitindo que o amor familiar floresça em seu estado natural. É como um jardim que, uma vez livre das ervas daninhas, permite que as flores cresçam em todo o seu esplendor. Esta renovação dos laços familiares é talvez o testemunho mais poderoso da eficácia deste sacramental, pois reflete o propósito fundamental de todas as práticas espirituais, o fortalecimento do amor. Existem, no entanto, obstáculos que podem limitar a eficácia da chave de São Bento, e Padre Pio alertava seus seguidores sobre eles com grande preocupação. O primeiro e mais comum destes obstáculos é o ceticismo disfarçado de prudência. Você pode pensar que está apenas sendo razoável ao duvidar do poder deste sacramental, mas esta atitude já constitui uma barreira para sua eficácia. O santo de Pietrelcina explicava que a eficácia dos sacramentais opera na intersecção entre a graça divina e a fé humana. Quando esta última está ausente ou enfraquecida pelo ceticismo, o canal de graças se estreita significativamente.
Isto não significa que você deva abandonar o discernimento crítico, mas sim que deve abrir-se à possibilidade de que existem dimensões da realidade que operam além do que nossos sentidos podem captar e nossa razão pode compreender. Padre Pio, que vivia simultaneamente no mundo visível e invisível devido aos seus dons místicos, frequentemente lamentava como o racionalismo excessivo da era moderna havia fechado muitas pessoas para as realidades espirituais que nos cercam constantemente. O segundo obstáculo é a inconsistência na prática espiritual, que deve acompanhar o uso da chave de São Bento. Padre Pio enfatizava que este sacramental não funciona como um substituto para uma vida de fé, mas como um complemento que amplifica seus efeitos. Você não pode esperar que a chave sozinha mantenha a proteção de sua casa, se ao mesmo tempo convida conscientemente influências negativas através de práticas incompatíveis com a fé cristã. O santo explicava que muitas pessoas buscavam sua orientação confusas sobre por que a chave de São Bento não parecia funcionar em suas casas, apenas para descobrir que, simultaneamente, estavam envolvidas em práticas espirituais sincretistas ou ocultistas. É como tentar enxugar um chão enquanto a torneira continua aberta, um esforço contraproducente. A proteção da chave de São Bento opera em harmonia com um estilo de vida coerente com os valores cristãos, e qualquer contradição significativa neste aspecto diminui drasticamente sua eficácia como instrumento de proteção espiritual. O terceiro e talvez mais sutil dos obstáculos é o que Padre Pio chamava de materialização do sacramental, a tendência de tratar a chave de São Bento como um objeto mágico ao invés de um canal de graça divina. Você precisa compreender que a chave em si não possui poderes intrínsecos. Seu poder deriva inteiramente de sua conexão com a fé da Igreja e a intercessão de São Bento. Quando começamos a atribuir poderes ao objeto em si, desconectado de sua dimensão espiritual, cruzamos inadvertidamente a linha entre a fé autêntica e a superstição. O santo advertia veementemente contra esta atitude, explicando que ela não apenas diminui a eficácia do sacramental, mas pode até mesmo abrir portas para confusões espirituais mais profundas. A verdadeira devoção reconhece o sacramental como um sinal visível de uma realidade invisível, nunca confundindo o sinal com a realidade que ele representa. Padre Pio insistia que mantivéssemos esta distinção clara em nossas mentes, pois ela é fundamental para uma relação saudável com todos os aspectos da prática religiosa. Os testemunhos daqueles que aplicaram corretamente o ensinamento do Padre Pio sobre a chave de São Bento são tão numerosos quanto impressionantes. Você já se perguntou por que algumas casas parecem emanar uma sensação de paz assim que você cruza a soleira da porta? Maria, uma devota de Padre Pio de longa data, relata que sua família enfrentava inexplicáveis episódios de tensão e constantes problemas de saúde que nenhum médico conseguia diagnosticar adequadamente. Após uma peregrinação a San Giovanni Rotondo, onde ouviu sobre a importância da chave de São Bento diretamente de um frade que havia convivido com Padre Pio, ela decidiu seguir rigorosamente as 3 orientações. Conseguiu uma chave autêntica, levou-a para ser consagrada por um sacerdote e colocou-a estrategicamente próxima à porta principal de sua casa. O que aconteceu nas semanas seguintes parecia quase miraculoso. A atmosfera pesada que pairava sobre o lar gradualmente se dissipou. As doenças persistentes começaram a responder aos tratamentos, e a harmonia familiar, que parecia irremediavelmente perdida, começou a se restabelecer. Foi como se uma nuvem escura que pairava sobre nossa casa tivesse sido soprada para longe, descreve Maria. E, finalmente, pudemos ver o sol novamente em nossa vida familiar. O caso de Carlos é igualmente notável e ilustra o poder deste sacramental em situações extremas. Empresário bem-sucedido, ele viu seus negócios prosperarem durante anos, até que, inexplicavelmente, tudo começou a desmoronar sem causa aparente. Decisões que antes eram acertadas tornaram-se desastrosas. Parceiros de confiança o traíram, e uma série de acidentes e contratempos parecia persegui-lo. A situação afetou profundamente sua família, levando a um ambiente doméstico tenso
e carregado de ansiedade. Foi quando um amigo, devoto de Padre Pio, lhe falou sobre a chave de São Bento e a importância de seguir precisamente as orientações do santo para sua eficácia máxima. Inicialmente cético, Carlos decidiu tentar, mais como um último recurso do que por verdadeira convicção. Ele adquiriu a chave, levou-a para ser benzida durante uma missa dedicada a São Bento e a colocou sobre o portal de entrada de sua casa, fazendo uma simples oração pedindo proteção. Nos primeiros dias, não notei nada diferente, conta Carlos. Mas após 2 semanas comecei a perceber uma clareza mental que havia perdido. As soluções para problemas aparentemente insolúveis começaram a se revelar, e oportunidades inesperadas surgiram quando mais precisávamos. O mais impressionante foi como as relações familiares se transformaram. A paz voltou ao nosso lar, como se uma interferência tivesse sido removida. O testemunho de Lúcia revela como a chave de São Bento pode ser especialmente eficaz em situações que envolvem perturbações espirituais mais intensas. Mãe de 3 filhos, ela notou que sua filha mais nova, de apenas 6 anos, começou a ter pesadelos terríveis e a falar sobre pessoas sombrias que via nos cantos da casa, especialmente no meio da noite. As perturbações eram tão intensas que a criança desenvolveu um medo paralisante de ficar sozinha, mesmo durante o dia. Consultas médicas e psicológicas não identificaram nenhum problema, deixando a família sem direção. Foi durante uma conversa casual com um padre dedicado à devoção a Padre Pio que Lúcia ouviu falar sobre a proteção da chave de São Bento. Seguindo meticulosamente as instruções, ela não apenas colocou a chave consagrada na entrada principal, mas também uma menor no quarto da filha. A transformação foi quase imediata, relata emocionada. Na primeira noite minha filha dormiu sem interrupções pela primeira vez em meses. Em uma semana, os pesadelos cessaram completamente, e ela parou de mencionar as presenças que tanto a aterrorizavam. É como se a chave tivesse realmente trancado algo que não deveria estar em nossa casa. Estes testemunhos, entre muitos outros, confirmam o que Padre Pio sempre ensinou. A proteção espiritual não é uma abstração teológica, mas uma necessidade prática para a vida cotidiana das famílias. A ciência e a fé parecem frequentemente habitar mundos separados, mas quando se trata dos efeitos da chave de São Bento, alguns pesquisadores têm observado fenômenos intrigantes que desafiam explicações puramente materialistas. Você notou como alguns sacramentais são projetados para a proteção pessoal, enquanto outros se destinam à proteção de espaços? A medalha, tradicionalmente usada junto ao corpo ou carregada na bolsa ou carteira, oferece uma proteção que acompanha a pessoa em sua mobilidade pelo mundo, enquanto a chave estabelece um perímetro de proteção fixo ao redor do espaço doméstico. O santo explicava esta complementaridade como um reflexo da natureza dual da vida cristã. Somos simultaneamente peregrinos em jornada e construtores de pequenas igrejas domésticas em nossas casas. A medalha protege o cristão em sua jornada pelo mundo, dizia ele, enquanto a chave protege o santuário para onde ele retorna para renovar suas forças espirituais. Esta compreensão integrada revela uma sabedoria profunda sobre como diferentes elementos da tradição se entrelaçam para criar um sistema completo de bem-estar espiritual. Esta visão integrada nos ajuda a compreender por que Padre Pio frequentemente prescrevia combinações específicas de práticas espirituais adaptadas às necessidades particulares de cada situação. Para famílias enfrentando perturbações noturnas, por exemplo, ele recomendava não apenas a chave de São Bento na entrada principal, mas também água benta aspergida nos quartos ao anoitecer, acompanhada de uma breve oração familiar. Você percebe como cada elemento desta prescrição aborda um aspecto diferente da proteção espiritual. A chave estabelece o perímetro defensivo, a água benta purifica o ambiente, e a oração familiar ativa a dimensão comunitária da fé, que é particularmente poderosa. Para lares onde conflitos e discussões eram o problema predominante, o santo frequentemente adicionava à chave de São Bento a recomendação de entronizar uma imagem do Sagrado Coração de Jesus
em um local central da casa, explicando que, onde o coração está perturbado, o remédio deve ser dirigido ao coração. Esta abordagem personalizada reflete uma compreensão sofisticada da proteção espiritual como algo que deve ser adaptado às circunstâncias específicas, sempre mantendo a chave de São Bento como elemento fundamental, mas não exclusivo do sistema de proteção do lar cristão. Chegamos agora ao momento de integrar todo este conhecimento em passos práticos que você pode implementar ainda hoje para transformar a atmosfera espiritual do seu lar, usando a chave de São Bento, conforme os ensinamentos de Padre Pio. O primeiro passo é a aquisição de uma chave autêntica, preferencialmente proveniente de um mosteiro beneditino ou de uma fonte católica confiável. Você deve verificar se a chave contém as inscrições tradicionais, que incluem a cruz de São Bento e as iniciais latinas que representam a frase Vade retro Satana, nunquam suade mihi vana. Afasta-te, Satanás, nunca me sugiras coisas vãs. Padre Pio alertava contra imitações ou versões estilizadas que omitem estas inscrições cruciais, pois elas são parte integrante do poder do sacramental. Uma vez adquirida a chave autêntica, o próximo passo é a consagração. Idealmente, você deve levar a chave a um sacerdote e solicitar que ele a benza, usando o ritual específico para objetos beneditinos. Se isto não for possível, a bênção comum de objetos religiosos também é eficaz, embora Padre Pio recomendasse buscar a bênção específica sempre que possível, pois ela ativa plenamente a conexão do sacramental com o carisma específico de São Bento. O terceiro passo é o posicionamento estratégico da chave em sua casa, conforme as orientações precisas de Padre Pio. A localização primária e mais importante é próxima à entrada principal de sua residência. Você pode fixar a chave acima ou ao lado da porta, ou mesmo escondê-la discretamente no batente ou soleira, desde que esteja posicionada de maneira a guardar a entrada. O santo explicava que a porta principal é o ponto onde a maior parte das energias espirituais, tanto positivas quanto negativas, entra em seu lar. É como se a entrada fosse um filtro natural, dizia ele, e a chave de São Bento ajusta este filtro para permitir apenas o que é espiritualmente construtivo. Posicionamentos secundários importantes incluem janelas grandes, especialmente aquelas voltadas para o leste ou oeste, outras portas que dão acesso ao exterior da casa, e os quartos de pessoas particularmente sensíveis ou vulneráveis, como crianças, idosos ou doentes. Padre Pio aconselhava também colocar uma chave na área central da casa, preferencialmente em um local onde a família costuma se reunir, como a sala de estar ou a cozinha. Isto cria o que ele chamava de coração protegido do lar, a partir do qual as bênçãos irradiam para todos os cômodos. O quarto passo crucial envolve a ativação consciente da proteção através de uma breve cerimônia familiar. Você já percebeu como os momentos de intenção consciente amplificam o poder de nossas ações? Padre Pio recomendava reunir todos os membros da família possíveis para uma simples oração diante da chave de São Bento recém-colocada. Você sabia que estudos sobre psicologia ambiental demonstram como certos espaços podem afetar profundamente nosso bem-estar psicológico e até mesmo fisiológico? Alguns cientistas que estudam a interação entre mente, corpo e ambiente têm observado que objetos com significado religioso profundo, como a chave de São Bento, podem criar o que chamam de ancoragem psicológica, um ponto de referência que altera a percepção subconsciente do espaço ao seu redor. Padre Pio, com sua compreensão intuitiva da natureza humana, explicava que os sacramentais operam simultaneamente em múltiplos níveis. O espiritual, certamente, mas também o psicológico e até mesmo o físico. Ele observava como a presença de objetos sagrados criava um microclima espiritual que afetava não apenas a dimensão invisível, mas também as energias tangíveis do ambiente, algo que hoje encontra paralelos em estudos sobre campos energéticos e sua influência sobre sistemas vivos. Mais fascinante ainda é observar como as próprias características físicas da chave de São Bento podem contribuir para seus efeitos protetores. A chave tradicional é geralmente feita de metal
frequentemente bronze ou uma liga metálica, e possui inscrições específicas em latim que formam um padrão geométrico preciso. Você já parou para pensar como determinadas formas e padrões podem influenciar campos energéticos sutis? Pesquisadores no campo da geometria sagrada têm estudado como certos padrões, proporções e inscrições podem literalmente alterar as propriedades vibratórias de um espaço. Padre Pio, que podia perceber estas dimensões sutis da realidade, frequentemente comentava sobre como as inscrições na chave de São Bento não eram meramente simbólicas, mas funcionavam como uma forma de tecnologia espiritual que estabelecia um padrão vibratório específico incompatível com energias disruptivas. É como uma frequência sonora que você não pode ouvir, explicava ele, mas que neutraliza ruídos nocivos que perturbam a harmonia do ambiente. Esta analogia encontra paralelos surpreendentes em pesquisas contemporâneas sobre frequências sonoras e seus efeitos sobre diferentes estados da matéria. A perspectiva científica moderna também nos ajuda a compreender por que a colocação estratégica da chave de São Bento nas entradas da casa é tão importante, como o Padre Pio sempre enfatizou. Estudos sobre fluxos de energia em arquitetura tradicional de diferentes culturas, da chinesa Feng Shui à Vastu Shastra indiana, concordam que as entradas são pontos críticos onde energias externas são processadas antes de permear o ambiente interno. Você consegue visualizar sua porta como uma membrana semipermeável que filtra o que entra em seu espaço vital? Esta compreensão intuitiva presente em tradições ancestrais encontra eco nas observações do santo de Pietrelcina sobre a importância crucial do posicionamento da chave. A entrada não é apenas um ponto físico, ele explicava, mas um limiar onde o dentro e o fora se encontram, onde o familiar e o estranho negociam sua relação. Ao colocar a chave de São Bento neste ponto estratégico, estabelecemos o que poderíamos chamar hoje de um campo de coerência, que harmoniza energias entrantes e neutraliza padrões disruptivos antes que possam se estabelecer no ambiente doméstico. É fascinante como estas observações místicas de um santo do século XX encontram validação em campos emergentes da ciência contemporânea. A tradição da chave de São Bento não existe isoladamente, mas faz parte de uma rica tapeçaria de práticas de proteção espiritual que atravessam séculos de história cristã. Você já parou para pensar como esta tradição específica se conecta a outras formas de proteção espiritual que talvez já façam parte da sua vida? Padre Pio, profundamente enraizado na tradição franciscana, mas com um respeito imenso pela herança beneditina, frequentemente explicava como diferentes sacramentais se complementam de maneira sinérgica. Ele comparava a proteção espiritual de uma casa a um sistema imunológico completo, onde cada elemento desempenha uma função específica, mas interdependente. A chave de São Bento neste sistema funciona primariamente como um selo protetor para as entradas, enquanto outros sacramentais como a água benta, o sal exorcizado, os crucifixos e as imagens sacras desempenham funções complementares. Purificação, consagração do espaço, lembrança visual da presença divina e invocação da intercessão dos santos, respectivamente. O santo ensinava que a proteção mais robusta vem não do uso isolado de um sacramental, mas da implementação consciente e integrada de vários elementos da tradição, cada um em seu lugar apropriado. Particularmente interessante é a conexão que Padre Pio estabelecia entre a chave de São Bento e a medalha de São Bento, dois sacramentais intimamente relacionados que compartilham uma origem comum, mas servem a propósitos ligeiramente distintos. Não é necessário um ritual elaborado. Uma breve invocação da proteção divina através da intercessão de São Bento, um Pai Nosso, uma Ave Maria e o sinal da cruz são suficientes. O importante, enfatizava o santo, é que todos os presentes estejam unidos na intenção de estabelecer o lar como um santuário protegido contra influências espirituais negativas. Este momento de união familiar em oração, explicava ele, cria um selo espiritual que complementa o poder do sacramental.
Ele também aconselhava aspergir água benta ao redor da chave e nos principais cômodos da casa, após esta breve cerimônia, explicando que a água benta atua como um purificador que prepara o terreno para a proteção contínua da chave de São Bento. Esta cerimônia simples não precisa ser repetida frequentemente. Padre Pio sugeria renovar a intenção familiar em ocasiões especiais como aniversários, mudanças significativas na família ou após eventos particularmente desafiadores.